Olá, pessoal. Eu sou a Nayara Silva E eu sou Virgínia Viana. e nós Nós somos somos do o Mama Mama God. Pod. Estamos aqui com vocês mais uma vez. No capítulo anterior, né, no episódio anterior, a gente estava discutindo sobre as repercussões, né, da violência. Apanhei e não morri, né, mas o que sobrou de mim? Dessa violência, desses maus tratos na família, a repercussão disso para a saúde mental dos adolescentes, para a vida desses adolescentes. E a gente entendeu que era interessante continuar essa conversa, a gente ainda tinha muita coisa legal para poder falar, e o tempo foi pouco, porque a gente fala pouco, né, Virginia? Exatamente. A gente empolgou aqui no assunto e achou que precisava continuar mais um pouco para conversar com vocês. Bom, então hoje a gente entendeu que hoje valia a pena a gente trabalhar uma questão que Virginia trouxe no último episódio e que eu me identifiquei muito e que eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam, inclusive porque eu atendo muitas mulheres, eu supervisiono muitas mulheres com que os alunos fazem atendimento, e eu percebo que fica essa coisa no ar, né? Fui uma adolescente difícil, fui uma pessoa difícil, fui uma pessoa rebelde, ou meu filho é rebelde, né? Dizem que meu filho é rebelde. O que é ser rebelde? O que é ser uma pessoa difícil? E ainda mais na adolescência, né? Ser caracterizado como uma pessoa difícil. Que tipo de estigma é esse, né? Porque Sim, isso é um estigma. O estigma é uma marca social que recai sobre a pessoa. E na maioria das vezes, uma marca com menor valor social, né? sem dúvida. Eu só quero contar para vocês, assim, que pelo menos dentro da perspectiva, né, em termos de classificação, o comportamento desafiador do adolescente, ele tem algumas categorias que a gente pode observar, sabe? Inclusive, já falei desse livro, eu acho muito importante a gente fazer referência, né, Nayara? Tendo em vista que a gente teve aí, nós temos intelectuais que têm se apropriado, não, acadêmicos, influencers, que estão se apropriando de conteúdo dos intelectuais e não estão dando os devidos citações e direcionamentos, tá? Então, dentro de um livro do Barclay, que ele é um estudioso, né, do TDAH, do comportamento da impulsividade, né, ele tem uma série de características que ele chama de comportamentos desafiadores. Para quem está vendo, eu estou apontando o livro, é o seu adolescente desafiador, né? E aí na página 29, ele até aponta alguns que podem ser classificados como comportamentos desafiadores, né? Que tipo? Que aí ele vai falar do desafio verbal, né? Que eles chamam de responder. No episódio anterior, que o Scooby até falou que bateu no filho dele, que ele respondeu. Mas é muito importante a gente, de novo, respondeu? Como assim, né? Como que foi essa resposta? Porque o adolescente não tem direito de questionar, de discutir, de conversar. A gente quer alguém que abaixa a orelha e abaixa a cabeça e obedece, sim, senhor, não sei. É isso que a gente quer formar, né? A gente tem o desafio físico, aquele que peita, ele vai para cima de você, que eu acho que quem é pai, o sangue esquenta, né? O rosto esquenta, né? Quando o moleque peita você, assim, mas por que chegou aí, né? O agressivo, né? E tem o não cumprimento passivo, que é aquele não fazer, ignorar completamente, né? Então, e aí ele fala, e aí ele dá alguns exemplos verbais: berra, faz birra, reclama, grita, insulta. Os agressivos: resiste fisicamente à solicitação ou às instruções, atira objeto, destrói propriedades intencionalmente, luta física com os outros. O desafio físico: desafia, tem ataque de cólera, perturba as atividades dos outros, rouba, foge. O não cumprimento passivo é ignorar as solicitações, não realizar tarefas rotineiras. E aí, por que ele faz essa chamada? É importante pensar que categorias de rebeldia que está contida. E aí eu fico muito triste de pensar sobre mim, né?
Que tipo de comportamento desafiador eu tinha que eu merecia ter apanhado tanto? Gente, e eu, de novo, mesmo se eu tivesse feito o pior deles, eu estava numa fase do desenvolvimento, eu precisei aprender, entende? É isso que eu queria muito mostrar. E aí, outra coisa que ele fala, que é muito importante os pais se perguntarem, né? O comportamento desafiador do seu adolescente é muito pior do que a maioria dos garotos da mesma idade? A gente precisa fazer um comparativo quando a gente está falando de patologia, né? Ou de algum comportamento que sobressai. Esse comportamento está dificultando que o jovem funcione conforme esperado? Ou existe um risco de provocar sérias consequências aos outros? O comportamento desafiador está causando muita angústia ou dano emocional? São algumas perguntas que ele faz, né? Para a gente se perguntar e verificar o que é esse desafio classificar. Claro, Nayara, isso é uma perspectiva, né? É muito importante a gente enxergar todas as outras que existem aí, né? E aí também, eu gosto muito desse livro, que ele dialoga muito com os pais, né? Então, vem cá. Ele não cumpre a ordem de um adulto em um tempo razoável. Nunca. Ou algumas vezes. Não continua fazendo o que foi mandado até que a tarefa seja concluída. Isso é às vezes ou é frequente? Não segue regras e condutas previamente estabelecidas. Porque às vezes os pais também são muito irrealistas, achar que todo adolescente vai fazer tudo a todo tempo, né? Lembrando que eles têm outras demandas sociais. Eu já falei para vocês, gente, quando eu peço para gravar um vídeo para mim, né, no WhatsApp, ou me ensinar alguma coisa, é no tempo dela, é quando ela pode, né? Eu brinco com a Nayara que é o tempo da criatividade, né, Nayara? E eu respondo para a Virginia que é o tempo da preguiça também, né? Porque vai aparecer, assim, a preguiça, né? Virginia, sim, é um ponto de vista, né? Eu acho que um outro ponto de vista interessante que a gente pode pensar também, né? A partir do meu lugar aí de conhecimento também, que é e aí eu vou pensar que uma perspectiva mais filosófica, até um pouco mais compreensiva, interpretativa. O Foucault, ele vai voltar lá para a questão dos estudos sobre o poder, né, que era a grande área que ele se interessava aí, né? E ele ia falar que os fatores que são responsáveis aí por esse estereótipo de rebeldia na adolescência, ele é dúbio, né? E ele está totalmente relacionado com os padrões aí, as normas de comportamento que são legitimadas a partir de relações de poder. E são os adultos que tendem a assumir esses papéis dominantes. Enquanto a gente tem, de um lado, uma ideia de que essa pessoa não tem ainda autonomia, mas que de alguma forma tem que trabalhar a autonomia, é uma autonomia cerceada, né, que vai encontrar em um monte de obstáculos que são criados por nós mesmos, né, dentro até mesmo dessas próprias normas sociais, porque as questões elas estão aí, o adolescente participa da vida social, mas nós damos a eles ou não possibilidades de experimentar as coisas dentro dessa sociedade, né? Aquilo que a gente diz que é certo ou aquilo que a gente diz que é errado. Enquanto nós experimentamos, enquanto nós vivemos, nós dizemos para eles que quem manda somos nós, que nós sabemos o que é certo e, de alguma forma, nós é que vamos participando da construção dessa autonomia, mas dentro daquilo que participa da nossa realidade, né? Aquela frase, né, Nayara? Faço o que eu digo, não o que eu faço nesse aspecto. E funciona. Não vai, para o Foucault não vai funcionar, porque é uma relação de poder totalmente desigual. Né? E aqui eu não estou dizendo, nem ele estava dizendo, que a gente precisa deixar o adolescente fazer tudo o que ele quiser. Né? Não é essa que é a proposta, mas é identificar que isso existe, que tem uma relação de poder. Essa relação de poder ela pode atuar em dois âmbitos do que a gente está dizendo. Um, que é quando a gente afirma, eu estou falando a gente enquanto sociedade, né? Enquanto instituição, enquanto normas sociais, o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que é legal, o que não é legal fazer.
e outra que a gente, de alguma maneira, não dá a essa pessoa a oportunidade nem mesmo de questionar aquilo que ele não concorda. Porque quando a gente exprime um poder dentro dessa relação, a gente está dizendo para ele quem manda. E quando ele diz eu não concordo, eu não quero assim, ou ele segue de uma maneira diferente, a gente, de alguma maneira, está punindo esse adolescente. Isso já, a gente já pode considerar também que é uma violência. Quando aquele adolescente ele é rebelde, considerado rebelde, ele é um questionador na realidade, né? Muitas vezes ele está querendo afirmar a identidade dele, construir a autonomia dele, né? Embora o próprio Foucault vai dizer, dentro desse estudo de poder, dentro dessa discussão do poder, que em alguma medida ele é muito vulnerável na construção da identidade dele, da autonomia dele em relação a outros grupos. Né? Outros grupos ele não confronta, ele quer ser igual, ele quer ser um igual para ser aceito. Né? Então, é uma relação muito delicada e que a gente pode, de alguma maneira, entender que tem uma questão de biopoder, que é o poder sobre os corpos. A gente tem vários estudos que mostram o poder do adulto sobre a criança. Aí aqui eu estou falando sobre a criança também. Não sei se você já chegou a ver, Virginia. Inclusive, o pessoal tem feito uns memes, uns vídeos que eu acho assim super legal, que mostram, por exemplo, será que a gente que tem como mandar um adulto fazer aquilo que a gente fica mandando as crianças fazer? Ah, dá um beijinho lá no fulano, cumprimenta o ciclano. Sabe essas coisas que se a gente colocar um adulto para fazer, fica extremamente ridicularizados? E a gente manda a criança fazer o tempo todo, né? A gente trata ela assim, como alguém que não tem desejo, né? Que tem que sucumbir ao nosso desejo, né? De vez em quando eu fico vendo algumas mães falando assim com as crianças: canta musiquinha, e a criança não quer, né? Ela não quer. E é isso que o Foucault vai falar, está muito relacionado com uma questão da prática do poder, que é construída historicamente, que é essencial, Pois é, né, para a análise das relações. Né? sim. Não E tem aí, como fazer uma análise das relações sem analisar essas relações de poder dentro das instituições. E aí a gente tem aí a grande instituição a família, né? Que tem uma série de regras, de normas, de valores universais, vamos pensar universais, porque hoje a gente já tem um modelo de família que é bem eurocentrado, que é repercutido quase que no mundo todo, né? Algumas civilizações só vão sair desse modelo e as relações institucionais da família dentro de cada família, né? Porque as famílias também têm regras próprias de funcionamento, sim. têm normas próprias, né? Sim, e aí eu acho muito importante você falar disso, dessa relação de poder, porque nós vamos ter uma hierarquia parental que vai ser necessária, inclusive, para a formação desse adolescente. Porque, sim, Nayara, é importante que a gente saiba que tem poder, mas a gente não vai abdicar mão dele, pelo menos não dentro da minha perspectiva. Eu acho que a gente vai questionar sobre esse poder, né? Que hora que esse poder ele vira uma violência, uma punição? Que Sim, hora que essa família se esquece de ver aquela pessoa como um sujeito, como como uma alguém, pessoa, né? como uma pessoa? Eu achei E interessante uma como vez. sujeito ainda é mais complexo, né? Porque tornar-se sujeito também é um processo, né? Psíquico também. Mas Sim, como uma pessoa, como alguém que deve ser respeitado, né? E sim. a gente percebe, às vezes, o adolescente não pode nem falar, né? Não pode falar, não pode se Não, expressar. sim, eles são silenciados, eu não discordo, não. Eu tô lembrando de várias formas de silenciar, né? De várias formas de classificar, que aí você tira o lugar. E quem fala isso, eu tenho uma amiga que sempre conversa. Você já repara? Eu fico pensando, a minha filha é uma pessoa, a filha dela tem 12, né, 13 anos. A Yolanda, minha filha de 3 anos, ela é uma pessoa. A Elise, então, de 15, é uma outra pessoa. E como respeitar essas pessoas? E qual que é o parâmetro, né? Desse limite que eu acho que você está trazendo, que é prejudicial e não é prejudicial. Porque eu não quero que esse sujeito seja autônomo na vida, independente, orientado. Eu não quero que essa adolescência, inclusive, ela acabe em algum momento e ele seja um adulto saudável. Um adulto saudável que tem autonomia. E para isso, o quanto que eu vou incentivar, apoiar, né, o seu desenvolvimento pleno, e eu vou estar aqui observando as suas próprias escolhas. Ontem, de novo, eu sempre cito essa amiga minha porque ela é maravilhosa nas discussões, né?
até nas discussões, nas escolhas de Areta, nas discussões nas escolhas difíceis, Virgínia, eu tenho que deixar ela tomar decisões. Porque se ela recorrer a mim sempre, ela vai achar que alguém vai sempre orientá-la para escolher, fazer alguma decisão difícil, né? E aí isso é um risco danado. Porque a gente tem esse negócio, assim, não, você tem que tomar essa escolha aqui. A gente quer achar aquilo que a gente... como é que fala? Olha, eu tô enxergando mais na frente do que ele, então vai por esse caminho aqui, e aí numa decisão super difícil, a gente quer conduzir, a gente quer influenciar, a gente quer colocar ele no caminho que a gente acha que tem que ser. Mas tem mais, né? Dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo aqui agora, tem uma perspectiva de dominar. Lembra que eu falei para você? A gente estava conversando fora aqui da gravação, e aí eu acho que eu te contei que o Gabriel não queria me falar onde que ele ia. Eu chamei ele para a gente fazer alguma coisa, e ele falou, não vou, que eu vou sair. E aí eu falei, onde você vai? Ele tem 20 anos, né? Eu falei, onde você vai? Eu acho que também é importante mesmo eu saber onde que ele vai, porque eu fico com medo, fico preocupada, pode acontecer alguma coisa, eu tenho que estar sabendo onde ele está. Se ele está em casa, se ele não está em casa. Isso aí é o que eu penso. E aí ele ficou enrolando para poder me falar, eu percebi que ele não queria falar, e eu comecei a apertar ele. E comecei a fazer uma série de ameaças, do tipo, você vai ver, é chantagem talvez, né? E aí você vai ver, quando você precisar de mim. Porque o que aconteceu um tempo desses atrás? Ele saiu e não me falou nada. Ele saiu e falou com a minha mãe assim, e falou para minha mãe que ia sair. Aí a minha mãe falou para ele assim: você não vai falar para sua mãe? Aí ele falou: por quê? Eu tenho 20 anos. Eu já tenho 20 anos. Eu não fiquei sabendo que o Gabriel saiu. E aí, durante a semana, o Gabriel inflamou a garganta, bem bravo, assim. E eu fui levar ele para o hospital. Aí a minha mãe me contou que ele falou isso para ela. Que porque. Aí minha mãe falou: ah, mas na hora de sair, você saiu. E aí voltou doente, com a garganta inflamada, porque chegou 5 horas da manhã, no sereno e tal. Aí eu falei para ele: falei, pois é, mas na hora de responder para sua avó que você não ia me contar, que não ia falar para mim que estava saindo, porque você já tinha 20 anos, mas na hora que a sua garganta inflama e você fica todo manhoso, chorando, você não tem 20 anos, né? Assim, você parece um bebê. Na época ainda falei isso com ele, assim. E aí agora, então, na hora que eu fiquei respondendo ele, eu fiquei fazendo essa chantagem, falando, pois é, mas na hora que acontece qualquer coisa, aí, ô mama, me chama de mama, né? Seu mama. Mama, pode! E aí, eu acho que isso tem a ver com a questão da moratória psicossocial, que o Caligares falava, não sei se você lembra disso. Sou Não. muito jovem para fazer algumas coisas e muito velho para fazer outras. Né? O Caligares falava, lembrei disso aqui agora, que o Caligares falava que isso era uma eterna contradição para o adolescente. Ele é muito novo para fazer certas coisas que ele quer fazer e já está velho para poder fazer outras que ele continua querendo fazer. E aí, então, eu acho que tem a ver com essa moratória. Eu preciso da minha mãe, preciso de alguém, é a minha mãe. Mas eu não quero também ficar dando satisfação para minha mãe de tudo. Aí eu fiz essa ameaça, né? E papai falei com ele, ah, que se você precisar de mim. Aí eu percebo assim, uma pessoa de 20 anos, ela tem ou não tem que avisar quando vai sair? Qual que é o meu parâmetro? Aí eu não me recorro a nenhuma teoria, Virginia. Meu parâmetro é o seguinte: precisa de mim, né? Assim, eu ainda sou responsável por ele, né? Ele não tem uma vida ainda totalmente autônoma. Eu acho que eu tenho que saber sim. Mas o modo como eu vou colocar que eu preciso saber disso pode ser extremamente violento e opressor. Eu não fui violenta, inclusive eu fiquei desarmada. Eu falei, como que eu vou fazer para cobrar ele de me falar onde que ele vai? Qual que é o meu poder em relação a isso? Que eu vou falar? Vou humilhar ele? Vou brigar com ele? Vou falar, você tem que me falar enquanto eu te sustento. Quem Você manda? Quem manda, né? E né? aí eu acho importante que a gente também tenha essa escolha, que eu acho que é uma escolha de uma comunicação adequada para a gente alcançar algumas coisas, porque é esse o caminho, inclusive, que o livro aponta para a gente conseguir lidar com esse adolescente, né? Que, Então, que
E E tem aí, uma dimensão prática, né? Quando você vive essa dimensão na prática, ela vai te requerer uma espécie de reflexividade, ou eu não trabalho com esse tema, com esse conceito, mas eu acho que ele podia ser aplicado. Uma espécie de inteligência emocional, né? Porque como você pega um conhecimento teórico e assim, eu não transforma gosto muito. ele... Eu já não gosto da inteligência emocional. Eu vou falar Não, das não habilidades gosto. sociais. Não, eu também não gosto da inteligência emocional. Ah, você gosta. Não gosto. Não, eu também não gosto, mas eu estou dizendo assim, que talvez seja isso, assim, ter uma frieza, que eu estou tentando chamar de frieza, já na hora que você vive esse tipo de situação, porque eu estava com ele pelo telefone, né, por mensagem. Então, como é que você consegue manejar isso, que na prática a gente tem autores que nos ensinam, né, assim, e na prática, como é que a gente maneja isso, né? Sim, aí eu acho que é importante algumas coisas. E aí eu posso te dar uma dica, assim, dentro daquilo que eu tenho estudado. Respira fundo. Não é nessa hora que a gente vai quebrar o pau. Peraí. O que, que eu tô sentindo? Primeiro, raiva, que eu tô puta com esse menino que ele tá achando quem ele é quem. Desculpa o palavrão aí, gente. Reconheci meu sentimento? Beleza. Ok. Mas eu tô com raiva do que exatamente? A gente vai ter que começar a identificar algumas coisas. Tô com raiva dele? Tô com raiva do quê? Ele tá querendo, lembrando que ele tá no papel dele de adolescente, de querer ter, de jovem adulto agora, né, Nayara? De querer ter alguma autonomia e independência. Lembra que a gente vai dar autonomia e independência, observando um pouco com distância e com cuidado? Então tá. Apresenta para ele as razões que é importante você saber onde que ele tá. Até hoje eu aviso a minha mãe onde eu vou sair. Eu tenho 35 anos. Tcharam! Então, assim, meu filho, eu quero te dar autonomia e independência, eu acho que é importante, e é lícito você querer isso, né? Mas, como eu me sinto? Eu fico preocupada sem saber onde você está. E se acontecer alguma coisa? Então, eu já tive gente que saiu para viajar e morreu no Lollapalooza. Ah, com certeza. Entende? Então, E aí, às vezes, pode acontecer, né? Que eu sempre penso, uma ligação, né, de madrugada, porque aconteceu alguma coisa, é imediatamente o que a gente pensa, né? Mas exatamente. esse tipo de negociação, ela é muito tranquila entre eu e o Gabriel. Eu acho que ficou, que eu fiquei, assim, muito reflexiva, porque eu também acho, Virginia, porque, assim, e aí isso vai ser legal para os nossos ouvintes pensarem, né? É, Que como a gente parte de visões de sujeito que também são diferentes, a gente também tem concepções diferentes também de como lidar com esses conflitos, de como claro. lidar com essas pessoas também, né? E aí a minha reflexão é como é que eu posso exercer menos poder e menos controle para ser menos opressora? Porque a minha característica é ser opressora. Né? Entende? Quando eu falo opressora, é assim, é fazer esse tipo de barganha, Ah, é tá. Mas ficar aí você muito... está falando da questão da chantagem, como não fazer. Aí Isso. seria mais um autocontrole, né? Não, além do autocontrole, uma reflexividade mesmo sobre as minhas atitudes, né? Sim, Sobre o que eu fiz até aqui, sobre como eu quero conduzir isso, sobre como eu quero me portar, sobre como isso me afeta, porque eu não gritei, não fiquei brava, não tive raiva dele nem nada, mas fiquei com aquela pulguinha. E aí eu tive um sentimento que eu acho que é um sentimento comum de mães quando os filhos estão saindo do ninho, quando eles estão começando a ter uma vida própria, que é um pouco de tô sendo preterida, sabe? Assim, então acho foi que outro sentimento que você identificou nesse são momento. vários, né? São Eu vários. ia ficar com raiva, acho que é por isso que eu falei da raiva, né? Não, eu não tive, não cheguei a ter raiva, porque ele não se negou a falar, né? Ele estava me enrolando ali, me cozinhando, chegou a falar, né? Na hora que eu falei isso tudo, ele, calma, mãe, vou no Luan, o Luan é um amigo dele que mora lá em frente à minha casa, né? Então, assim, eu já tinha falado, olha, não, eu já tinha feito a chantagem, né? Mas eu não fiquei com raiva, mas eu fiquei com sentimento. Alguma coisa me incomodou bastante. E eu continuei com um sentimento um pouco, não quero usar a palavra infantil, mas assim, birrento. Fiquei um pouco birrenta, fiquei um pouco, olha, que absurdo, como é que faz isso comigo? Mas Entrou foi numa numa outra. disputa de poder. Aí você entrou no ringue de disputar poder nesse sentido.
Sim, sim. Mas a nossa comunicação, eu considero que ela é, assim, muito, muito boa, assim, principalmente a nossa comunicação presencial, que a gente se comunica muito por internet, né, por mensagem, o dia todo a gente conversa por mensagem, e definitivamente também não é a mesma coisa, né, Não, claro. não é. Mas eu queria só, aproveitando esse ensejo do controle, né, que você fala assim, queria ser menos controladora e queria mostrar assim, não, eu tenho que tomar muito cuidado para não dar aula, mas eu queria muito mostrar um pouquinho sobre esses estilos parentais que vai falar exatamente sobre o que você não quer ter e que fala um pouco da necessidade de ter. Posso mostrar rapidinho? Sim, São os 4 modelos dos estilos parentais, né? Que eles vão mostrar. E aí eu vou falar para os ouvintes, né, de algumas características importantes dentro da minha perspectiva, né, de que seria estilos disciplinares e estilos parentais e a importância, né? Então, Nayara, eles vão dizer, por exemplo, que é importante duas características, né, que é o controle, né, nessa necessidade de ter controle exatamente, né, que é uma exigência mínima em relação ao que é esperado de cada comportamento, né, e envolvimento e responsividade, né. Então a gente também tem, aqui eu estou falando do domínio do afeto, tá? Então que é muito importante. E aí eles vão dizer o seguinte: quando eu tenho controle ausente e envolvimento ausente, eu tenho, e o envolvimento presente, eu tenho o estilo parental que a gente chama de indulgente ou permissivo, tá? Depois eu vou explicar um pouco mais dele. Assim. Nesse estilo parental permissivo, é como se eu autorizasse o menino a fazer tudo que ele quer. Eu acho que eu posso dizer que seria sua mãe, Nayara, que você deixa, ela falou que te deixou um pouco solta, assim. Não sim. faltava afeto, tá? Muito afetuosa, mas extremamente permissiva. Pode fazer, com pouco controle em relação, né? Quando eu tenho sem controle e sem envolvimento, eu tô falando do estilo parental negligente, tá? Quando eu tenho controle presente e envolvimento ausente, eu tenho um estilo parental autoritário, que aí eu tenho muito pouca responsividade às demandas da criança ou do adolescente. Esse aqui seria o meu estilo parental, tá? Completamente controlado, exigente. Por quê? Não te interessa, porque eu mandei, porque eu já disse, tá? Isso é sobre mim. E o estilo parental que eles chamam, né? De competente seria, eu acho que é isso que você está tentando alcançar, Nai. Seria um controle adequado, né? Assim, com uma supervisão da gente saber o que está acontecendo, né? Tendo em vista que o adolescente ele tem expectativas irrealistas, né? Sobre a vida, né? Então a gente vai ajudar ele a mediar isso, como você falou, nessa dificuldade danada de ter um limite no nosso poder aí, né? Que seria o estilo autoritativo, tá? O estilo parental autoritativo. Vou parar aqui. Gente, aqui embaixo, para quem não está vendo, tem a citação, tá? Das pessoas do Maple e Martin, de 1983, tá? Não foram eles que criaram o modelo do estilo parental, mas foram eles que dividiram o estilo parental permissivo e indulgente em dois. Lembrando que, além do estilo parental permissivo e indulgente, a gente tem, que são as violências que a Nayara já falou, o abuso físico, o abuso sexual, né? Isso não é estilo parental, isso é violência, tá? Então, é muito importante que isso seja mencionado. Bom, o que eu estou querendo dizer para você, Nay? Dentro das pesquisas que a gente tem, esses estilos parentais, eles vão tornar, eles vão falar assim, quanto mais adequado o estilo parental, mais nós temos competências sociais dos nossos filhos. Ou seja, se eu tenho um estilo parental que ele é autoritativo, né, é como se meu filho tivesse uma melhor competência social. Ou seja, ele fosse mais assertivo,
dissesse não quando ele precisasse, tivesse mais maturidade, fosse mais independente, empreendedor, responsável. Já os outros estilos parentais, eles estão relacionados com menor competência social. Por exemplo, o estilo parental autoritário, ele está relacionado com baixa autoestima, alto índice de depressão, sabe? Com pessoas que têm uma dificuldade maior de se manifestar, muitos dependente, né? O estilo parental negligente, é claro que, gente, isso são estudos populacionais, né? Que eles acham alguma relação, tá? A gente não vai dizer de causa e efeito, né? Porque não tem essa relação. Mas eles encontram grandes associações, ok? Entre estilo parental e comportamentos dessas crianças. A gente tem que ler isso com muito cuidado, ok? Não, então todo pai autoritário vai gerar filhos deprimidos. Existe uma grande chance por associação, mas não quer dizer que essa seja a causa, necessariamente, tá? Então, é só para a gente entender que existem associações. Então, acho que sem controle não tem como ser mamãe, né, Nay? Eu acho que a gente concorda. E eu acho que o nosso desafio é exatamente o equilíbrio, né? Entre controle e afetos adequados para a gente estar falando aí de uma maternidade saudável de filhos adolescentes. De novo, como que a gente vai fazer isso? Cara, tô aqui tentando descobrir, tem 15 anos, né? Assim, achar a minha forma de ser mais afetiva, achar a minha forma de não interpretar o comportamento como rebeldia, como revolta, né? Que eu fui uma menina revoltada porque eu queria coisas diferentes. Ainda hoje a minha mãe tava. Fulano de tal tá com a orelha toda furada. E aí, Virgínia, assim, fazendo de novo um contraponto, assim, porque é importante, isso tudo que você trouxe é extremamente interessante, né? Extremamente importante. Mas aí eu volto nesse contraponto, que é o que está me pegando, assim, que é o que me pega, assim, que, até porque é o que também dialoga dentro dos meus estudos, né? Assim, da minha visão de mundo, de sujeito, que é essa disciplinarização, né? Esse olhar para esse sujeito tido como rebelde, como revoltado, como aquele que a docilização do corpo deu errado. Então, eu estou falando de uma dimensão, de uma outra dimensão, assim. Para quem está nos escutando, estou falando de outra coisa, viu? Totalmente diferente do que a Virginia está falando. Estou trabalhando parte da perspectiva da psicologia social com o Foucault, que vai falar que os nossos corpos são disciplinados, docilizados dentro da nossa sociedade. Todos. Todos. Existe um poder disciplinar que tem um efeito no poder, né? Que de alguma forma vai nos adestrar, vai nos adestrar Isso. a gente no Eu ia pedir sentido. para você dar exemplo. O que seria um corpo docilizado, assim? Vou falar também, no sentido de adestrar, né, assim, o sujeito, desculpa, quando eu falo adestrar, é no sentido de capacitar esse corpo do sujeito para poder ter uma autonomia a partir daquilo que foi ensinado, de uma orientação que foi internalizada, né? Tornar um corpo dócil é fazer com que ele responda aquilo que a gente quer que ele responda, né? Então, nesse sentido, isso é bastante complexo, porque nem todas as famílias, nem todas as pessoas que estão criando alguém sabem de fato o que você quer com aquele adestramento. Essa palavra adestramento ela é complicada, mas ela é utilizada nesse sentido. Então, docilizar, tornar dócil o corpo, é fazer com que ele responda a partir daquilo que você quer que ele responda, a partir daquilo que você ou a sociedade determina que é o certo ou que é o errado. Obviamente, isso eu e a Virginia estamos concordando totalmente, né? Que existem limites, existem coisas que a gente sabe que são coisas que a gente não quer que os nossos filhos façam. Por exemplo, usar drogas, né? A gente não quer de jeito nenhum. E por mais que a gente saiba que a maioria das pessoas vão experimentar, eu tenho certeza que o nosso papel é afastar os nossos filhos disso, né? Disso o tempo todo. Mas existem regras e normas institucionalizadas que vão colocar esse sujeito dentro de papéis e de performances que a gente quer que ele tenha.
Então, quando ele tem alguma atitude que, de alguma forma, rompe com isso que as instituições vão balizar como corretas, a gente já vê esse corpo como um corpo de alguém que rompeu com o papel disciplinar da família. E aí eu estou pensando em coisas até mais complexas, Virginia, como, por exemplo, a homossexualidade, a transexualidade, ou a essa moça mesmo que a sua mãe cita, né? Já fulano está com o corpo todo furado. Que são coisas que aparentemente não causam prejuízo. Aliás, a homossexualidade, a transexualidade, mas eu digo os piercings. Que tipo de prejuízo que a pessoa ter um piercing causa a ela própria e à sociedade? É muito mais de um poder disciplinar, né, de alguém que vai dizer que ter tatuagem é feio, que ter piercing é feio. Então, muitas vezes, esses sujeitos que são vistos como pessoas rebeldes, como pessoas difíceis, é essa norma que falha, essa norma que atravessa todos nós, né, que vai conformar a nossa, até processos de individualizações mesmo, né, que o Foucault vai dizer que os nossos processos de individualizações, eles são ensinados, treinados para controlar nossos desejos, para controlar nossos impulsos, para fazer resistir a tentações, a provocações, né? Para fazer com que esse corpo, né? Com que essa individualidade vai exercer algo aí que é disciplinado, né? E que tem uma autonomia, sim, mas é uma autonomia que foi disciplinada, que foi colocada a partir de um exercício aí de controle mesmo. Eu concordo com tudo que você está dizendo, eu só estou abrindo para a gente pensar mais, assim, né? Eu acho que então seria. Que algumas formas de controle, de poder, eu não estou dizendo nem só de violentas, eu estou dizendo assim, que impede o sujeito de transgredir coisas que ele precisa transgredir. Né? Então, eu já vi várias vezes, aí vamos trazer de novo aqui para nossos exemplos, para eu também não quero ficar dando aula aqui e nem divagando para coisas muito complexas. Mas, por exemplo, eu sinto o Gabriel uma pessoa que podia ser mais autônoma e que podia ser até podia, eu acho, inclusive, Virginia, que a gente se comunica demais, eu exerço poder demais. Eu acho que ele podia ser até mais rebelde, poderia ter sido assim. Eu acho que foi tanto poder exercido, tanto, que hoje eu sinto assim, ele mais introspectivo. Obviamente que é uma característica dele, mas que eu tenho clareza que o modo como eu lidei, o modo como eu exerci meu poder, meu controle, também atrapalhou ele assim, nesse exercício de uma autonomia mais rebelde, né? Eu acho que tem uma função. Paulo Freire falava disso também, né? A rebeldia, enquanto não aceitar aquilo que está posto, tem uma função importante também. Tem uma função importante de questionamento dessa vida, que não faz o menor sentido na maioria das vezes. Muitas coisas não fazem. Às vezes, se a pessoa conseguisse se questionar, talvez até conseguiria romper alguns ciclos de violência. Sim. Se a pessoa tivesse possibilidade de questionamento, se a gente pudesse, de alguma forma, permitir um protagonismo maior dos Sim. adolescentes, dos jovens. Então, assim, eu acho que só para clarear um pouco, eu acho que você está me dizendo assim, Virginia, as regras que eu coloquei foram tão fortes que às vezes ele nem questiona por achar elas invioláveis, algumas vezes, né? É mais ou menos isso. Sim, isso, e também não é tão linear, né? A coisa não é tão linear. Foi assim porque foi assim. Eu acho que isso é dialético, né? Isso vai acontecendo. Uma hora diz respeito a isso que você diz, outra diz respeito ao próprio tom de voz, a agressividade na voz, o quanto que isso pode gerar um trauma nesse sujeito, né? Será que essa agressividade na voz, esse tom de voz, é ele que é capaz também, de alguma forma, de docilizar esse corpo? É a mesma imposição que a gente faz a um cachorro, por exemplo. Sim. Né? Não faz cocô aí, não entra dentro de casa, não sobe em cima da cama. Se a gente for manejando isso com o cachorro, a gente não consegue. Né? Os adestradores conseguem, mas a gente, com o cachorro em casa, é na base do grito, da violência, da imposição. Né? Será que então essa violência, essa Sim, aí imposição. foi aquele exemplo da que a gente conversou, né? Antigamente, só de olhar o sujeito. Então, e é aquilo, Nayara, a dimensão da punição, ela é na relação. Então, Nayara, porque o escalonamento da agressividade,
ele não precisa vir na porrada direto. Ele pode ter começado anterior. E aí a porrada foi o pico, mas aí quando a gente vai falar que só de olhar depois, o sujeito não precisa mais bater, porque ele já foi tão agressivo, né? Que só aquele olhar já elicia ali respostas emocionais do sujeito. Ele já tem medo, pode ver. Hoje a gente tem discutido muito sobre a violência psicológica, né? Assim, os efeitos dela, principalmente desde que virou uma categoria aí dentro das violências contra as mulheres, uma categoria criminalizável, né? A gente tem N estudos sendo construídos e consolidados sobre o quanto essa violência psicológica ela tem impacto, né, para as mulheres vítimas de violência e para todo mundo. Então, às vezes, não precisa nem chegar na fase da porrada, né? Assim, a violência psicológica ela já é importante para poder atrapalhar o desenvolvimento de uma autoestima saudável, né, de uma saúde mental ali mais preservada, embora o conceito de saúde mental e saúde seja tão mais amplo, né? Estou tentando falar de uma maneira aqui mais tranquila. Mas aí eu estou falando uma coisa assim, ainda mais. E de novo, gente, de novo, eu acho que é só para reforçar. Nós somos professoras, mas a nossa função aqui não é essa, é tornar o vocabulário acessível para qualquer pessoa que nos escute. Entenda o que estão falando, porque às vezes, mãe, pai, você também foi docilizado, você também tem tantas regras que foram impostas a você que o que se faz é passar para frente. E às vezes a gente não questiona o que está acontecendo. Então, o processo de criação está nos convidando a questionar. Né? Quando eu falei da transmissão lá do estilo parental, a gente transmite aquilo que a gente viveu. Quando você agora para e escuta, já é uma possibilidade da gente fazer escolhas diferentes e repensar, né, Nayara? Assim. Então, assim, existe uma relação de poder, a gente não desconsidera, uma relação de poder que a gente vai precisar dela, inclusive nesse processo de criação do filho, mas que a gente precisa ensinar que o nosso poder precisa ser questionado. Eu acho que é isso que você está dizendo. Justamente, Virginia, que eu volto naquela questão do nosso tema, né? Fui uma pessoa difícil, você é uma pessoa difícil de lidar. A gente escuta muito isso também na questão da violência contra as mulheres, viu? As mulheres vão para o casamento e tem marido que fala com a mulher. Eu bati nela porque ela era uma pessoa difícil de lidar. A gente vê muito isso na questão das mulheres. Mas é porque eu fiquei pensando muito, assim, refletindo muito sobre essa questão. E eu acho que esse é um espaço legal para a gente refletir, né? Eu fiquei pensando nisso, falei, olha, quantas vezes a gente. Eu estava ali, vou falar sobre mim, também fui considerada uma adolescente difícil, uma pessoa difícil na adolescência, mas que tipo de poder. E aí você vai fazer essa leitura através dos tipos parentais, né? Eu vou fazer uma leitura a parte da sociabilidade. Que tipo de condições, inclusive materiais, psíquicas, a minha família tinha para exercer algum tipo de poder de controle sobre mim? Que tipo de poder de controle foi exercido? Né? Porque se eu tinha possibilidade ali, igual eu te falei, ficava o dia todo na rua, rodava, papapá, mas existia algum tipo de controle que era exercido. Que tipo de poder, que tipo de controle foi exercido, até para poder fazer esse tipo de afirmação? Você é uma pessoa difícil. O que é ser uma pessoa difícil? Eu estou pensando justamente nisso, assim. Isso que foge, isso comunica. Se você tem um filho, ele está o dia todo na rua, né? Assim, ele tá com comportamento rebelde, com comportamento difícil. O que isso comunica? Isso comunica alguma coisa. Mas a gente vai ler de um olhar estigmatizado. Isso comunica coisa ruim. É uma pessoa que pode ser vista até como uma pessoa má, ruim, porque a gente tem do senso comum uma ideia de índole, né? De caráter. Fulano nasceu ruim, fulano é ruim, está no sangue. Não sei se você está me entendendo, assim, mas é isso. Como é que a gente faz essa leitura de que alguém é ruim, né? Sem perceber o contexto dessa pessoa, sem Sim. tentar compreender que tipo de relação está sendo estabelecida
e o que essa pessoa está comunicando. Às vezes ela está comunicando, aí eu vou falar de mim, solidão, eu era muito solitária. E aí, Virginia, eu olhava as famílias, eu queria ter uma família igual aquelas, de passear no domingo, de ir para o parque, de sair, mas a minha casa era briga, meu pai ia para a casa da minha avó, da família dele, sumia, ia para lá. Minha mãe estava super jovem, porque quando a gente era adolescente, minha mãe era muito jovem. Hoje eu entendo isso, né? Eu tenho 36 anos, e aí eu me pergunto, né? Eu falo assim, gente, minha mãe tinha essa idade quando eu fiquei grávida. 36 anos ela foi avó. Então eu penso, imagina eu sendo avó agora, imagina o que a minha mãe passou. Sempre eu penso isso, né? Como é que foi difícil para minha mãe. Mas aí, quando eu nem consigo falar isso para ela. Eu já falei algumas coisas para ela. É insuportável para ela escutar. Como eu imagino que se o Gabriel fosse me falar também sobre todos os meus furos, talvez a gente não daria nem conta de escutar, sabe, Virginia? Por isso que eu falo que é uma coisa muito mais complexa, porque se a gente tem até os modelos, né? E a gente pode acreditar que a gente está se encaixando naqueles modelos para poder fazer alguma mudança do nosso jeito de ser. Mas eu acredito que é bem mais complexo, bem mais difícil fazer essa mudança, bem mais difícil aceitar e acreditar nisso. Eu até cheguei a comentar isso com você, Virginia. Talvez se o seu pai tivesse dimensão de como que isso te marcou, ele morreria, de tão insuportável que seria. Porque a gente ganha maturidade e a gente consegue entender melhor por que a gente. E começa a se questionar por que eu fiz aquilo, né? Por que eu fui tão duro, por que eu fui tão cruel. E aí ninguém perguntou quando as pessoas diziam: você é um adolescente difícil de lidar, você é rebelde. E há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, eu repetia que eu tinha sido rebelde. Mas hoje eu tenho clareza que não. Eu estava comunicando para minha família que tinha um sofrimento ali, que eu precisava de atenção, que eu precisava ser vista, que eu precisava ser olhada. Vou contar só esse caso rapidinho. O Elbert, a família do Elbert, tem uma adolescente na família que eu amo adolescente, né? Assim, acho que é porque eu me vejo, né? Principalmente quando eles forem um pouquinho mais rebeldes. Aí que eu me vejo mesmo, que o Gabriel não é, né? Então, quando eles são um pouco mais questionadores, eu me vejo. O Gabriel é mais calmo, mais tranquilo. O Gabriel também fez terapia, viu? Só para constar. O Gabriel fez muita terapia, isso ajudou demais a nós dois e a ele também. Mas uma adolescente da família do Elbert, ela começa a namorar muito cedo, Virgínia, e as pessoas começam a fazer fofoca, que ela estava para os cantinhos, se esfregando em namoradinho, chegava no ouvido da família, que virava uma fofocaiada, e eu escutava assim, fulana é safada. Fulana puxou aqui 12 anos que ela tinha, Virgínia. 11, 12, depois. Fulana é assim, assim. Quando você olhava para a família dela, ela estava vivendo numa situação bastante complexa com a família. Né? O pai, na época, estava um pouco negligente, ele melhorou muito hoje em dia. Eu falava para todo mundo, falava, gente, isso é um absurdo. Se vocês estão vendo que essa adolescente está se comportando dessa forma, que não está agradando, que está prejudicando, isso precisa ser conversado, a gente precisa resolver isso. Essa adolescente precisa ser escutada, alguém tem que acolher ela. É impossível alguém com 11, 12 anos ser safada, Virginia. Isso não existe. Esse adolescente está sozinho. As questões sexuais, elas são naturais, elas vão aflorar. Se esse adolescente está sozinho, ele vai aprender na rua, porque o prazer que vem, né, com esse aflorar, embora da minha perspectiva a gente tem questões prazerosas desde que nasce, mas na puberdade é uma explosão de hormônio e a questão sexual ela grita. Se a gente não acolhe, se a Mas gente não não. tem a conotação que tem do adulto. Eu acho que tem que ficar muito claro, né? Sim, Por mais que sim. ela exista desde sempre, ela não tem a conotação que tem. Não, com certeza, não é sexo, Criança né? não transa, não tem. Criança não transa. E aí eu queria até aproveitar para falar sobre isso. E nem o adolescente, né? Assim, adolescentes transam, mas a gente não está dizendo assim, o adolescente tem que transar. A pessoa tem que estar preparada, né, emocionalmente, fisiologicamente para esse momento. Aí é uma outra pauta de discussão. Mas bem lembrado, Virginia, embora a sexualidade seja algo essencialmente humano, nós não estamos falando de sexo, sexualidade é outra coisa. Agora, a sexualidade na adolescência, ela começa a ter uma outra conotação, que é esse corpo que começa a reagir mesmo, né, do ponto de vista de prazer mesmo, de conseguir acessar.
um prazer sexual. É por isso que a gente precisa de educação sexual, para não esconder isso, para não tamponar isso, mas para enfrentar isso com esse adolescente, né? Então, então, as pessoas falavam isso dela, ela cresceu, o tempo passou, hoje ela continua adolescente, Sim. mas ainda não é mais uma criança, mas o estigma sobre ela até melhorou um pouco. Mas o que eu estou querendo dizer? Como que se responsabiliza ela, como que olha para ela como uma menina difícil, rebelde, né, safada, essa palavra é horrível, mas ela era utilizada. Eu vejo que é uma falta de cuidado, né, assim, uma falta de deixar esse adolescente dizer por que está reagindo daquela forma, procurar entender, né? Eu vejo dessa forma. Sim, e aí eu acho que é muito importante você pensar, se você pensar como um afeto, como um envolvimento parental, o afeto ali é necessário, inclusive na condução dessa criação, e se essa adolescente busca isso de algum jeito, é porque talvez está faltando também, né? Afeto parental ali. Eu acho que a gente está negligenciando muito a importância da gente dar atenção, de dar afeto mesmo, contato físico com os nossos filhos. Que eles Construção, né, Virgínia? Uma construção. Tinha Sim, bastante tempo que eu não viajava com o Gabriel sozinha. A gente viajou sozinho no meio do ano passado. Foi incrível. E é isso que você disse, é ter esse momento para ter atenção, afeto, para conversar, para saber do dia a dia, né? sim. E aí tem uma cena, a Elisa é muito carinhosa, muito grudenta. E aí eu tenho muita dificuldade de contato físico, muita dificuldade. Assim. Mas eu lembro de eu criança, eu sei igual ela, e minha mãe falou assim: sai pra lá, menina. A minha mãe não deixava tocar, sabe? Não gosta de brinquedo com o menino, não, sai pra lá. Eu já peguei me fazendo isso tantas vezes, e dar conta de tolerar ela me abraçar. Às vezes eu fico até assim, quieta, com as mãos para baixo, quem não tá me vendo. É essa reação que eu tenho, é porque eu não sei ter outra reação. E é muito esquisito. E aí, o que eu quero dizer é que, quando é pequenininha, a gente fica agarrando, beijando, abraçando, tá beijando a mamãe, que não sei o quê. E quem disse que essa necessidade de afeto diminui com o passar do tempo? Nem adulto, né? Porque eu, assim, eu sou o contrário, né? Assim, eu sou um trem grudento. Então, assim, eu estou sempre abraçando minha mãe, as minhas amigas, minhas primas, minhas tias. Eu tenho uma tia que é igual um ursinho pimpão. E ela só tem 5 anos de diferença de mim, então a gente foi criada igual irmã. A gente só vive abraçada e beijando. Quer dizer, o adulto também, né? Nós também adultos, a gente também continua, né, assim, buscando afeto, buscando, não para nunca, né, Virginia? Essa observação que você fez é extremamente importante. Mas aí Como eu que a só tô gente... falando porque é uma coisa, não sei se é. Gente, se for só eu, vocês me falem, tá? Mas isso é uma coisa que na minha família é muito difícil. Você não Mas vê não é, não a é minhas não. tias, não vê minhas tias se abraçando, se beijando, não vejo, assim. Meu pai e minha mãe nem abraçando, sei lá se eu já. Eles fazem isso, assim, pra foto. Entende? As minhas irmãs, agora a gente se cumprimenta com abraço, com beijo, mas não é um trem natural que elas me corrijam aqui se eu tô mentindo. Mas não é de forma nenhuma um negócio assim. Nossa, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não é. E aí eu vejo a Elisa e se grude. Ela é uma fofa. Já falei, vou repetir. Eu vou tentar falar com ela, inclusive, mais, porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter essa demonstração afetiva e pensar que isso é uma necessidade do sujeito, né? O contato afetivo. Então, se a gente negligencia isso, o menino vai tentar, né, ali, buscar isso de alguma forma. E às vezes com esse envolvimento afetivo cada vez mais cedo, né, Nayara? Que ele vai sendo empurrado para buscar, porque ele não tem isso atendido de alguma forma. Essa questão é interessante, né? A gente vai discutir um pouco mais quando a gente for discutir sobre sexualidade, é uma coisa que eu gosto muito, mas tem uma coisa que eu acho Eu não quero ser interessante, gente. leviana, porque eu vou te falar assim, não estudei para o tema de sexualidade hoje para a gente estar falando sobre isso, mas eu sei que existe isso, é uma necessidade, atenção social, Sim, contato físico, com tá? certeza. Mas eu queria comentar uma coisa, isso não tem estudo não, tá? Isso é uma observação minha. Que sempre existiram pessoas que se desenvolveram mais cedo para a cena sexual, eu estou falando do sexo.
Inclusive, eu estava brincando isso com a minha sogra. Outro dia a gente discutindo sobre essa questão das. Porque tem muito adolescente na família do Elbert. Assim, era cheio de criança quando eu comecei a namorar com ele. Nós temos 10 anos juntos, então todo mundo virou adolescente junto. E agora eles estão virando adultos também. Já tem até filho, alguns sobrinhos do Elbert, um sobrinho. Aí eu falei com a minha sogra, eu falei, Lica, mas as pessoas começam muito. Aí ela, mas está muito cedo, blá, 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 blá. Eu falei, Lica, mas como é que era no seu tempo? Aí ela me contou, eu não posso contar aqui que eu não pedi autorização para ela, mas ela me contou, eu falei, tá vendo? Até bem menos. Ela, nossa, mas foi muito perigoso. Aí uma tia minha também, nós duas falamos a mesma coisa, ela falou, eu também comecei com tal idade. Eu falei, tá vendo, vocês tinham alguma instrução? Nenhuma. Nenhuma instrução. Então, qual que é a minha hipótese? Essa é uma hipótese que eu tenho que sempre existiu e sempre existiram pessoas que foram extremamente precoces, não estavam preparadas. Muito. Não é uma coisa da atualidade, entende? Eu acho que na atualidade está mais escancarado. Pois A é, gente tem... mas essa geração, já tem estudos, por exemplo, dessa nova geração aí que está vindo, que a sexualidade está cada vez mais tardia e as pessoas estão deixando de fazer sexo. Até isso eu já escutei dessa nova adolescente. Também já escutei também. Né? Então, e também, Nayara, sempre existiu, né, família muito desconectada afetivamente. Então, eu acho que a gente pode, e aí é uma coisa que a gente pode ter uma conversa sobre sexualidade que a gente vai, né, pensa sobre isso, mas a gente está falando de novo, né, da gente estar sempre classificando é, essa menina rebelde como mais para frente, né? E isso foi o meu problema. Eu contei, eu acho que eu comecei a contar que o primeiro namorado que meio que foi lá, eu tinha 14 anos, e aí meu pai não deixou namorar com ele. Ele foi pedir para namorar, não, você não vai namorar. E aí, várias vezes eu comecei a me encontrar escondido com ele e apanhava por isso, né? Então, eu acho também muito cedo, muito, muito cedo, né? É cedo, né? Mas em contrapartida, quem vai parar de querer beijar porque alguém está dizendo que é cedo? É isso, assim. Eu tenho, por exemplo, o Gabriel não namora até hoje. Eu tenho uma prima que está estudando para medicina, tem a idade do Gabriel, 20 anos. Agora que ela começou a namorar, na verdade, ela nem está namorando, ela está conhecendo um rapaz. Nunca tinha namorado antes. Mas, em contrapartida, tem pessoas que querem começar a namorar. Eu também comecei a namorar muito nova, com 13 anos. Mas não tinha como minha família impedir. Porque a minha mãe tentou, mas não tinha jeito. Eu ia continuar namorando escondido, como eu estava fazendo. E Sim. aí, como é que a gente vai fazer? Eu realmente, Virginia, isso é uma coisa que a gente vai precisar de se aprofundar melhor e pensar mais. Como é que a gente faz? Eu acho que é conversando bastante, explicando, né? Mas a gente sabe que tem uma dimensão afetiva extremamente complexa nessa relação. Quando o adolescente se apaixona, eu digo que é natural. Romeu e Julieta, né? Você olha para o menino, Ai, né, coração. Eu comecei a namorar com 13, mas foi antes. Eu me apaixonava desde que eu era criança. Não, mas não namorava, não beijava nem nada. Mas eu já olhava os meninos e ficava apaixonada. Eu lembro da escola, quando o menino me deu uma bala com uma coisa bem fofa escrita, assim, aí eu não dormia, o papelzinho ficava debaixo do travesseiro. Como é que se explica isso? Durante muito tempo a explicação era essa, que eu era para frente, né? E aí depois eu comecei a pensar, né? Eu falava, mas eu engravidei adolescente, então realmente tem alguma coisa de errado comigo. Aí eu descobrindo que a maioria das pessoas, das minhas amigas, a maioria das pessoas que eu conhecia, tinham perdido a virgindade na mesma idade que eu engravidei. Então, quer dizer que aconteceu comigo uma falta de sorte. Aliás, né? Uma falta de sorte, estou pensando que o filho não é bem quisto, né? Mas na adolescência a gente não quer que isso aconteça. Eu não sabia me proteger, não sabia que tinha que usar preservativo a primeira vez, olha só. Né? Olha que coisa Essa criança, a grave. primeira vez, não engravida, né? Tira na Isso é hora. gravíssimo. Isso é extremamente grave. Por isso que eu sou, assim, uma estudiosa, vou falar militante, porque é a verdade mesmo, né? Dessa questão mesmo da educação sexual, porque eu penso que é ela que vai conseguir proteger. E o diálogo aberto, né? Eu acho que conversar com os meninos, com as meninas, e aí a gente vai precisar de conversar mais sobre isso mesmo, porque tem um recorte de gênero importante aí, né? O que é uma mulher de gênero
e de sexualidade. Por que é uma mulher rebelde, uma mulher difícil, e o que é um menino difícil? Porque um homem que transa, Isso, porque a que gente está trai, aqui falando, né? Entrou nesse assunto de sexualidade, porque a menina é uma menina rebelde que ela é para frente dessa forma. Porque se eu visse um menino, né, se envolvendo, se relacionando, a gente não ia falar que ele era para frente. não. Eu acho que é exatamente, foi bem colocada essa Um questão. adolescente difícil, o homem é aquele que vai se envolver com drogas, com bebida, né? Assim, com coisas ilícitas. Mas o resto tudo está liberado, né? Sim, Inclusive sair, inclusive chegar de madrugada, tá com uma, né? Tá com uma menina, é incentivado, inclusive em algumas famílias, né? sim. Estimulado. Então, que também, de alguma maneira, não deixa de ser violento. Quando a gente tiver a oportunidade de falar sobre isso, né? O rapaz lá que foi pego plagiando, ele falava sobre masculinidade tóxica, né? Sim. Essa história é muito, muito, muito grave também. Bom. Que a Virginia falou agora há pouco lá no início do nosso episódio de hoje. A questão da heterossexualidade também compulsória também é muito forte em cima dos meninos. Quais são os papéis sociais que eles têm que atingir? Eu já tive um rapaz que trabalhava para mim, ele era secretário no lugar onde eu trabalhava, que teve uma tentativa de abuso por uma mulher. Uma mulher trabalhava no mesmo lugar que a gente, eu não estava no momento, ela entra na sala, fecha a porta com ele lá dentro e tenta tirar a roupa dele. E fala que queria transar com ele, fazer sexo com ele, que queria fazer sexo oral nele. O rapaz ficou apavorado. Quando eu cheguei, ele estava chorando. Ele negou, ele não quis. E aí ela começou a espalhar no ambiente de trabalho que ele era gay, que ele era frouxo. E aí eu me refleti muito naquela época. Por que um homem tem que querer fazer sexo? Por que ele não pode negar? Essas imposições, elas também são muito terríveis para com os adolescentes homens, meninos. Eu já escutei várias vezes pessoas falarem comigo sobre o Gabriel, se ele já tinha ido na zona, eu já tinha deixado ele. Olha como isso é violento. E aí, Virginia, para a gente poder ir aqui pensar no nosso encerramento, a sociedade como um todo é violenta. E aí, a partir da minha perspectiva, as questões culturais, socioculturais que a gente compartilha, principalmente vindo de alguns sistemas estruturais que a gente vive sobre eles, né? O racismo, o próprio patriarcado, os próprios dispositivos tecnológicos de gênero, vão construindo nuances que vão nos subjetivando de maneira assim muito cruéis. Então, toda a sociedade participa desses aspectos cruéis. Você tinha falado no episódio anterior bullying, homofobia, machismo, né? Tudo isso vai construindo um cenário de muitas expressões violentas, de muitas relações violentas, não só dentro de casa, não só com a família, né? Com toda a Sim. sociedade. E aí, eu acho que você falou uma coisa que é uma sociedade violenta. É claro que ela produz, né, famílias violentas também. E aí, Nayara, nós voltamos àquele aspecto, né, dessa família que é tóxica, né, que isso foi uma coisa que foi muito falada, assim, o quanto que às vezes esses jovens e adultos precisam romper com essa família para dar conta de viver, né, assim, sim. Gente, eu vou ter aí categorias de mães e pais que são extremamente violentos e que os filhos vão precisar sair, romper relações para não morrer subjetivamente, que aí tem o seu aspecto, para não morrer enquanto sujeito mesmo, porque ele teria que matar tudo aquilo que ele é para viver dentro daquela redoma ali, né? Então, eu escutei dentro do consultório, ou vai seguir os meus passos, eu não quero nem saber. Né? Como se esse adolescente, esse jovem adulto, não tem essa oportunidade. E aí, esse jovem que vai ter que dar conta de sair dali para dar conta de viver, ele é o rebelde, né? Para ele não morrer psiquicamente, para não morrer, né? Não se matar cognitivamente, ele vai ter que romper os laços com a família. Aí ele é o rebelde, ele é esse sujeito que rompe ali essas estruturas.
características dessa família que é violenta e que violenta os nossos jovens, né? De alguma forma. Bom, eu fico pensando, existe outra maneira de você ser quem você é? Eu acho muito triste isso, que eu quase estou dizendo assim. Você não tem que se adequar a isso, mas espera, depende. Vamos ver o que você não está querendo adequar, porque, olha, as suas expectativas hoje, elas são exageradas, elas, né? Você não vai morrer porque seu pai não deixou você sair hoje, entendeu? Calma. Você não tem que fugir de casa porque sua mãe não deixou você furar um piercing na sobrancelha, porque sua mãe não deixou você fazer uma tatuagem na testa. Pera, você não vai morrer por isso, entendeu? Calma. Né? Porque às vezes o adolescente ele sente isso, né? Que, nossa, eu não vou poder ser quem eu sou porque eu não posso fazer isso. Calma. Não é disso que eu tô falando, né? É de escolhas, mas de orientação sexual, nem é escolha, né, Nayara? Desculpa. Orientação sexual, orientação de carreira, né? Então, às vezes, existe um cerceamento tão grande da liberdade desse sujeito que ele precisa romper mesmo essas estruturas familiares para dar conta de ser ele, né? Então, aí a gente também vai chamar esse sujeito de rebelde, né? Então, o que eu posso fazer e aconselhar tanto essa família quanto a esse adolescente? Família, vão ter coisas que são negociáveis e inegociáveis para você. Né? A orientação sexual do seu filho, nós vamos falar disso, talvez seja inegociável para ele. Não tem jeito. Aí é entre perder seu filho, né? E aí são escolhas que nem isso é grave. Espero que a gente consiga lidar com isso de uma melhor maneira. Mas a carreira, mais outras coisas, o que esse filho está pedindo, né? E o que esse filho está denunciando quando ele está sempre fora? O que esse filho está denunciando quando ele está com esse comportamento inadequado para nós? Né? Eu acho que a Nayara veio dizer disso, assim, né? Então, eu falo sempre. Se essa criança está com comportamento inadequado, a gente vê o menino cheio de problema, a gente acha que o problema é o menino, de jeito nenhum. Mas é a relação que está com ele ali, está estabelecendo ali. Ele está sinalizando alguma coisa. Então, quando vem para a terapia, para o atendimento, eu não atendo criança sem atender a família. Para mim, não funciona, colega. Não tem jeito. O seu problema não é o seu filho. Você tem que entender. É a relação. Não tem jeito. No meu entendimento. Viu, né? Então, sim, também vejo assim. O meu pensamento é sistêmico. Então, eu acho que a gente precisa sempre pensar nessa estrutura familiar aí, né? Sim, eu chamo de sistema, Virginia, esse sistema familiar, com certeza, né? Não tem como não tem como não deixar de compreender como é que essa família funciona e qual é a responsabilidade dela naquilo ali que a gente está percebendo ali, com certeza. E na maioria das vezes a questão está na família, né? Eu estou brincando aqui do pensamento sistêmico, mas o pessoal do sistêmico, assim, arrasa nessa percepção, né? De que é todo... Você leva o filho falando que ele está com problema de tal coisa, mas o problema está no sistema familiar, né? Na maioria das vezes. É isso, né? Bom, Virginia, a gente vai se despedindo agora, né? Foi bom demais. A gente está extrapolando aqui sempre o tempo, porque está sendo muito bom. E aí eu queria convidar as pessoas para poder nos escutar e trazer as impressões delas, assim, as dicas, porque é muito legal, porque a gente está falando aqui de duas visões diferentes, que às vezes se contradizem, que outras vezes elas se complementam, e que isso é uma riqueza muito grande para o nosso ouvinte, Virgínia. Ele pode pensar de várias maneiras quando ele nos escuta, né? Não tem um certo ou errado, são reflexões e até mesmo modelos de pensamento, né? Eu compreendo que Virginia traz uma perspectiva até de aplicabilidade para essas famílias. Sim. Eu estou trazendo uma perspectiva de reflexão. Estou propondo uma reflexão a partir da minha experiência, a partir do meu conhecimento. Não estou propondo
Não estou propondo, Virginia está propondo. Então, olha como que isso é legal, né? O quanto que isso é bom também para os nossos, para as pessoas que nos ouvem, bom para nós também, como é que a gente está aprendendo também, E né? eu acho assim, identificou alguma questão, balançou, acha que precisa de ajuda? Hoje tem a terapia sistêmica, sim, mas tem a análise do comportamento, que tem programas que chamam, inclusive, programas de qualidade na interação familiar, que a gente está preocupado em melhorar a qualidade da interação familiar. Né? Eu tive um professor, o Vitor, e ele falava de investimento parental, né? A gente está aqui investindo nos nossos filhos, né? Sim, mas a gente quer ter um retorno. Eu não quero ter minha velhice solitária, eu quero que as minhas filhas que vão para o mundo, mas que me visitem, que tenham como memória, como lembrança, o que eu estou construindo com elas, sabe? Né? Então, eu quero olhá-las com afeto, eu quero que as nossas relações de Natal, que a gente possa se divertir, ser prazeroso a gente juntos, que ela não esteja comigo porque ela não tem opção, não, mas porque ela goste de estar comigo, que a gente tem uma boa convivência, né? Então, você falou que viajou com seu filho, assim, eu brinco que os melhores dias da minha casa é os dias que a gente está viajando. Porque eu não tenho que fazer nada em casa, a gente não tem problema, sabe, Nayara? É uma Mas que delícia. não é, mas que eu possa trazer as viagens para a minha vida. Que a minha vida seja uma viagem com as minhas filhas. Porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Hoje são 35 anos, pode ser que eu viva mais 35, mas pode ser só mais 5. Que eu possa estar da melhor maneira com elas e que elas possam ter essa memória boa de mim, né? E que, Isso. eventualmente, daqui a pouco vai vir uma rebelde aí, né? A Ioiôzinha. A Elisa é um pouco rebelde. Ela transgride a imagem, ela tem cabelo colorido. Não quer dizer que isso é uma transgressão. É uma transgressão dentro da perspectiva nossa. Mas é uma transgressão, né? Dessas normas e regras sociais que a gente compartilha, não deixa de ser, né? Sim, sim. Que venha outra rebelde aí, né? E que a gente dê conta de lidar com eles sem cercear demais, negociando e negocia, né? Algo para mim. Isso para mim. Negociando e cuidando, né? Porque quando a gente fala é inegociável, é o cuidado, né? Acho que Sim, essa é a tônica mais importante. É inegociável não porque eu tenho poder sobre você, aliás, poder sempre tem, mas não sempre porque eu tem. quero marcar esse poder de uma maneira autoritária, né? Mas porque eu compreendo que ainda dentro desse papel que eu estou cumprindo, isso é algo que vai te proteger, né? Sim, É isso. O inegociável não é o autoritário, o violento. O inegociável é o cuidado, sim. é o limite, né? Aí eu vou recuperar Montessori, né? De novo, os limites, que aí eu acho que é muito importante. Não pode prejudicar o ambiente, a si mesmo e nem ao outro. Pensando no prejudicar, precisa de uma reflexão. Vai morrer? Vai perder um órgão? Vai perder uma perna? Então, se for só fazer um buraco, talvez isso seja negociável. Se for só pintar um cabelo que vai crescer, talvez isso seja negociável, né? Mas fazer uma tatuagem na testa, né? Mas fazer uma tatuagem na testa que não sai nunca mais é inegociável, né? Porque a gente já está sabendo o que está falando, né? Exatamente. Então tá, querida. Obrigada. Obrigada mais uma vez quem nos escutou até aqui. Nossa, foi muito Prazer, bom. Ô, prazer amiga, foi enorme, muito bom Virginia. conversar com você. Eu aprendo muito com você. Eu adoro estar aqui. Eu acho que, né, mais uma vez, eu agradeço quem nos escutou e agradeço você aqui por essa conversa. Mais Eu uma vez. também agradeço muito, estou aprendendo muita coisa, dentro da sua perspectiva, dentro da minha também, né? Dentro da minha perspectiva também, retomando aí muitos desses conhecimentos, me colocando em reflexão, me faz lembrar até a moça do inconsciente coletivo, né? Assim, porque é se expor, é se colocar para refletir, é se colocar para pensar. E é isso, eu quero agradecer as pessoas que têm nos escutado, que têm trazido contribuições. Isso é muito legal, né? O nosso objetivo aqui é justamente esse. Siga a gente no nosso canal, clica aqui, né, no sininho para você saber quando tem de novo. Marca aí a agenda. Beijo para vocês, Beijo, gente. Virgínia. Tchau, tchau.